Olá! Na aula de hoje, então, nós falaremos da parede do corpo e do processo de muda nos artrópodos. Como eu comentei anteriormente, a parede do corpo dos artrópodos ela é formada, então, por uma cutícula, também chamada de exoesqueleto. Nós temos abaixo do exoesqueleto a epiderme, que é a responsável por secretar esse exoesqueleto, e mais internamente nós temos a membrana basal. Todos os metâmeros que constituem o corpo dos artrópodes, então eles são revestidos por um exoesqueleto, e cada metâmero, cada segmento, como eu já comentei lá nas duas aulas anteriores, cada metâmero pode ter um par de apêndices e esses apêndices articulados. Então aqui nós temos um esquema representando então a parede corpórea dos artrópodos, mostrando então a cutícula, o exoesqueleto, que é esse que está representado aqui em tons de bege e amarelo. Abaixo do exoesqueleto ou cutícula nós temos a epiderme e fazendo contato então com os órgãos internos, a membrana basal. Bom, o exoesqueleto ele é constituído por um polissacarídeo nitrogenado denominado quitina. Tá? Além desse exoesqueleto constituído de quitina, em alguns artrópodos há uma camada adicional de cera na superfície externa que vai atuar como um repelente hídrico. Tá? E no caso dos crustáceos, eles não têm essa cera que atua como repelente, mas eles têm um exoesqueleto que sofre o que a gente chama de calcificação, porque nesse exoesqueleto, além de quitina, há deposição de sais de cálcio que são absorvidos então do ambiente. O exoesqueleto ou cutícula, ele é secretado pela epiderme, podendo ser fino e flexível, mas geralmente ele é espesso e rígido. Tá? E depois que ele enrijece, o exoesqueleto ele não estica. Tá? Então, depois eu vou mostrar para vocês como é que ocorre o crescimento dos artrópodos. Tá? Como eu falei anteriormente, o crescimento só é permitido após a troca do exoesqueleto antigo, e aí nesse momento então já está, já havia sendo secretado um novo exoesqueleto e posteriormente à muda, esse exoesqueleto então ele vai completar o seu desenvolvimento e vai sofrer o que a gente chama de endurecimento. Como o esqueleto então impede o crescimento dos artrópodos, para esses animais crescerem, eles sofrem perda desse esqueleto, desse exoesqueleto, de tempos em tempos, que é o que a gente chama de equidise ou muda. Tá? Então, aqui mostrando então um crustáceo que, como eu falei para vocês, eles pelo fato de ser um artrópodo, ele tem um exoesqueleto de quitina, mas esse exoesqueleto, ainda além de quitina, ele tem uma deposição de sais de cálcio, dando uma rigidez muito maior para esse exoesqueleto. Bom, o exoesqueleto quitinoso ou cutícula, ele é dividido em placas e cilindros em cada segmento, isso para dar maior mobilidade. Então, cada metâmero vai ter um exoesqueleto e esse exoesqueleto então dividido em placas ou cilindros para dar uma flexibilidade para os artículos e também para os segmentos corpóreos. Então nós temos um tergito dorsal, uma placa dorsal, dois pleuritos laterais, ou seja, duas placas formando o exoesqueleto nas laterais dos metâmeros, dos segmentos corpóreos, e um esternito ventral. Então, em cada segmento corpóreo, o exoesqueleto é constituído por essas 4 placas. Um tergito dorsal, 2 pleuritos laterais e um esternito ventral. As membranas articulares, elas são responsáveis por unir os segmentos e os artículos, ou seja, são regiões em que ocorre não é que ocorre, é onde não ocorre um enrijecimento muito grande do exoesqueleto,
Ou seja, essas membranas articulares, elas permitem, né, o movimento dos apêndices e dos artículos. Cada ponto de união, né, de um segmento corpóreo ou de um artículo é chamado então de articulação. Então aqui nós temos representados então um apêndice locomotor, por exemplo, aqui acho que de um inseto, e aí nós temos aqui um artículo, aqui nós temos a membrana articular e aqui um outro artículo do apêndice. Então, entre os artículos sempre vai ter essa membrana articular para garantir então uma maior flexibilidade, uma maior mobilidade, não somente, né, para os apêndices, mas também para os segmentos corpóreos. Por exemplo, entre o abdômen e o tórax, então ali vai haver então uma membrana articular que permite então a movimentação, por exemplo, do abdômen ou do tórax. Tá? Então aqui nós temos também representados, né, a parede corpórea, mostrando para vocês uma invaginação da cutícula, né, um dobramento interno do exoesqueleto da cutícula, que formam o que a gente chama de apódemas. Esses apódemas, essas invaginações da cutícula, elas vão permitir a inserção da musculatura e com isso dando uma maior agilidade, né, uma maior movimentação para os apêndices e segmentos corpóreos dos artrópodes. Tá? Então, as dobras da cutícula ou dobras da epiderme, né, essas invaginações, dobras para dentro, são chamadas então de apódemas e favorecem, então, permitem a inserção da musculatura. Bom, a cutícula ou exoesqueleto dos artrópodes é uma secreção da epiderme. Então, quem produz o exoesqueleto é a epiderme, e esse exoesqueleto recobre todo o corpo e, além de revestir externamente o corpo, ele também acaba revestindo as partes anterior e posterior do tubo digestivo, as traqueias, as brânquias e os pulmões foliáceos. Ou seja, todas aquelas estruturas que têm origem da ectoderme, tá? Elas vão ser trocadas durante a muda. Então, o exoesqueleto, a cutícula, além de revestir o corpo todo dos artrópodes, também reveste as partes anterior e posterior do tubo digestivo e as estruturas respiratórias, ou traqueias, né, ou brânquias, ou pulmões foliáceos, dependendo do grupo de artrópodes, já que os diferentes grupos de artrópodes vão apresentar diferentes estruturas respiratórias, como, por exemplo, traqueias nos insetos, brânquias nos crustáceos e pulmões foliáceos geralmente encontrados nos aracnídeos. Tá? A cutícula, o exoesqueleto, então, ela está dividida em epicutícula e procutícula, e a procutícula subdividida em exocutícula e endocutícula. Então, aqui nessa imagem, nós temos uma representação, né, do tegumento, ou seja, da parede do corpo dos artrópodos, mostrando então a cutícula, o exoesqueleto, a epiderme e a membrana basal. A cutícula, o exoesqueleto, que é essa região aqui mais clara, ela é constituída então por uma epicutícula externa e uma procutícula, que está subdividida em exocutícula e uma endocutícula. Bom, a epicutícula é a parte mais externa da cutícula e ela varia muito em espessura, mas ela é extremamente fina e geralmente é composta por várias camadas. É uma camada, então, resistente à água ou impermeável, e ela é formada, então, por proteínas, lipoproteínas, lipídios e, às vezes, cera, tá? Mas ela nunca vai possuir quitina. Tá? Então, a epicutícula é uma parte da cutícula, é uma parte do exoesqueleto que não possui quitina. Então, por isso que, geralmente, ela é mais fina, ela é mais flexível, ela não é enrijecida. Geralmente, né, os insetos e os aracnídeos possuem uma camada mais externa de cera que vai produzir uma impermeabilidade à água e gases. Tanto é
que esses dois grupos, né, de aracnídeos obtiveram grande sucesso na conquista do ambiente terrestre, tá? E isso se deve-se, dentre uma das características, a impermeabilidade, né, à água, né, a perda de água, e também tornando esses animais mais resistentes à dessecação em ambientes mais secos. Então, a epicutícula é a camada mais externa, geralmente é a camada mais estreita, em compensação, ela nunca possui quitina. Depois nós temos a procutícula, né, subdividida em exo e endocutícula. A exocutícula é a camada grossa, composta de quitina, proteínas, lipoproteínas e pigmentos. Então, geralmente, a coloração dos artrópodos, ele se dá, então, na exocutícula. Os elementos, geralmente, encontram-se dispostos em lamelas horizontais, tornando uma camada mais rígida, e sendo que as proteínas podem estar endurecidas por esclerotização, ou seja, elas acabam se emaranhando, formando, então, tornando, né, essa região extremamente rígida. Já a endocutícula é a camada mais inferior, ela é a mais espessa, então a mais grossa de todas. Ela tem quitina e lipoproteínas, que são dispostas em estratificação também horizontal, formando feixes bem compactos. Tá? É uma camada mais flexível e, diferente da exocutícula, ela não tem esclerotização. Tá? Geralmente a exo e a endo possuem canais verticais que são pseudoporos. Tá? Bom, a linha de deiscência, pessoal, geralmente é uma linha pré-determinada no corpo dos artrópodos, onde não há essa procutícula. Tá? Então, nessas regiões, nessas linhas de deiscência, só vai ter a epicutícula. São nessas regiões, né, nessa região chamada de linha de deiscência, onde ela não é uma região espessa, né, do exoesqueleto, é onde se dá o rompimento do exoesqueleto, né, o rompimento da cutícula durante o processo de equidise. Então, é uma região onde o exoesqueleto é bem mais fino, porque ele só tem a epicutícula, não tem a procutícula. Então, não tem exo e não tem endocutícula. Então, sendo uma região mais ali fina e de fácil rompimento durante o processo de muda ou equidise. Então, aqui mostrando mais uma vez a epicutícula e a procutícula subdividida em exo e a endocutícula. Bom, a epiderme é a parte viva da parede corpórea. Ela é constituída por uma camada de células poligonais que se encontra abaixo, então, do exoesqueleto. Tá? E ela é a responsável por secretar o exoesqueleto. Então, ela secreta, né, a cutícula, também chamado de exoesqueleto. Ela apresenta também alguns componentes celulares, como, por exemplo, glândulas adrenais, tricógenos e oenócitos. A membrana basal é a camada da parede corpórea que está em contato direto com a hemocele. Ela é produzida por homócitos, sendo formada então por fibras proteicas e polissacarídeos. Ela é a região que circunda e contém a musculatura, a hemocele e as vísceras, ou seja, é a região que fica em contato com a musculatura, com a hemocele, né, com a cavidade celomática, que funciona como um sistema circulatório nos artrópodos, e as vísceras, né, os órgãos internos. Então, lembrando que a parede corpórea dos artrópodos é constituída de um exoesqueleto, também chamado de cutícula, uma epiderme e, mais internamente, a membrana basal. Então, todas essas camadas constituem a parede corpórea dos artrópodos. Bom, as cores características de alguns artrópodos, ou de muitos artrópodos, geralmente são melanina, né, que são depositadas na exocutícula ou devido à presença de estrias no exoesqueleto como um todo. O tegumento, né, a parede do corpo dos artrópodos, ele pode ser brilhante ou colorido, o que muitas vezes os torna metálicos, como a gente observa em alguns insetos, especialmente nos besouros.
Geralmente estas cores, elas provêm de pigmentos incorporados que se constituem de produtos metabólicos de substâncias ingeridas com o alimento. Então, né, eles buscam esses metabólitos de substâncias contidas no alimento destes artrópodos. Então, aqui mostrando, né, uma imagem, por exemplo, de uma coloração avermelhada de um diplópodo, que é um miriápoda. E aqui alguns exemplos, né, de insetos, besouros com algumas colorações, né, mostrando aqui esse aspecto brilhante, né, ou metálico observado em muitos besouros principalmente. Bom, ter um exoesqueleto trouxe algumas vantagens para esses animais, tanto é que os artrópodos são os animais, né, mais diversos do planeta. Bom, o exoesqueleto ele acaba servindo como base para a inserção da musculatura e, além disso, base para a inserção das asas nos insetos. Além disso, ele pode auxiliar na movimentação e força, lembrando que os músculos eles se fixam diretamente no exoesqueleto e aí o apêndice vai funcionar como um sistema de alavanca, né? Então, ele serve como uma alavanca para os músculos. Além disso, o exoesqueleto oferece proteção ao corpo, evita desidratação. Além disso, o exoesqueleto serve como barreira para prevenir infecção e, além disso, serve como um repelente hídrico. Então, a presença de um exoesqueleto ele acabou permitindo, então, a boa parte dos artrópodos conquistarem com sucesso o ambiente terrestre, o ambiente aonde, né, muitas vezes a quantidade de água disponível é muito reduzida, então o animal ele tem que economizar muitas vezes água e isso só é possível devido à presença de um exoesqueleto e, além disso, às vezes, no caso dos insetos e dos aracnídeos, uma deposição adicional de cera, o que torna esse exoesqueleto ainda mais impermeável, né, à perda de água. Então, aqui mostrando, então, um miriápoda e um exoesqueleto, né, uma muda. Então, esses, como eu falei, boa parte dos artrópodos, eles seguem trocando, eles seguem mudando ao longo da vida. No entanto, alguns eles só sofrem a muda que a gente chama de muda metamórfica, né? Aquela muda em que o animal vai mudar de forma, como por exemplo nos insetos com desenvolvimento completo, né? Com desenvolvimento holometálico. E aqui a muda. Lembrando, pessoal, que aqui ó, o rompimento desse exoesqueleto se dá na linha de deiscência, que é aquela região do exoesqueleto aonde só tem epicutículo. Então é uma região mais fina, de mais fácil rompimento durante o processo de muda. E aqui mostrando então uma cigarra saindo de dentro da muda, né, da equidície. E aqui mostrando então para vocês o rompimento do exoesqueleto antigo de uma cigarra. E aqui mostrando para vocês que a linha de deiscência, aqui no caso do siri, é aqui na região posterior do cefalotórax. Tá? Essa aqui é a casca, a muda, e esse aqui é o animal, tá? O siri. Bom, ter um exoesqueleto externo, como eu falei para vocês, traz algumas vantagens, né? Como, por exemplo, proteção do corpo, uma base para inserção dos apêndices, base para inserção das asas, além disso serve como um repelente hídrico, né? No entanto, maior proteção, como eu já falei, mas as desvantagens de ter um exoesqueleto externo é que traz uma menor flexibilidade e agilidade e o crescimento se torna lento e descontínuo, ou seja, o crescimento ele não é como na maioria dos animais contínuo, né? Ele segue, né? Ele cresce, para de crescer, sofre, muda, cresce, sofre, muda, cresce. Então o crescimento ele é interrompido em determinados momentos do ciclo de vida de boa parte dos artrópodos, então por isso que é considerado um crescimento descontínuo. Depois eu vou mostrar para vocês um gráfico que mostra o crescimento dos artrópodos e vocês vão entender o que eu estou falando. Então, para poder crescer,
os artrópodos sofrem mudas ou equidícies. Tá? Então, nesse gráfico aqui, nós temos aqui representado por essa linha, tá, cinza aqui, clara, o crescimento dos não artrópodos. Então, é um crescimento contínuo. O animal vai crescendo boa parte da sua vida. Já nos artrópodos, tá, aqui nós temos nessa curva desenhada aqui num tom de preto, né, um cinza bem mais escuro, é um crescimento aparente dos artrópodos devido às mudas. Então aqui, o animal, né, passou o tempo, o animal sofreu a muda, cresceu, estabilizou o tamanho, sofreu uma muda, cresceu. Na verdade, o crescimento dos artrópodos é representado aqui por essa linha pontilhada. Por quê? No momento em que o animal não está sofrendo a muda, internamente ele está crescendo. Tá? O exoesqueleto, logo após o processo de muda, ele enrijece. Só que antes de enrijecer, o animal esticou ao máximo possível o exoesqueleto, que ainda não estava enrijecido, e ficou entre os órgãos e o exoesqueleto um espaço que vai permitir um crescimento dos tecidos. Tá? Então depois eu vou mostrar para vocês e vocês vão entender como se dá esse crescimento dos tecidos internamente, óbvio, entre as mudas, né? O período que a gente chama de intermuda, ou seja, durante o período em que o animal não está sofrendo muda, ele está tendo um crescimento dos tecidos. Ele não está tendo um crescimento externo, tá? Mas internamente ele está crescendo. Durante o processo de muda ocorre então a degradação do exoesqueleto antigo, síntese de várias camadas no novo exoesqueleto. Então o animal, quando ele entra no processo de muda, vai começar a ocorrer a absorção de algumas substâncias para posteriormente serem usadas para a secreção do novo exoesqueleto. Além disso, ocorre a formação do gastrólito em algumas espécies, ou seja, é um reservatório de cálcio, que depois esse cálcio vai ser usado para o enrijecimento do exoesqueleto, especialmente nos crustáceos. O gastrólito nada mais é do que como se fosse uma pedrinha, né, uma pedrinha constituída de cálcio. E esse cálcio depois vai ser, através da circulação, levado então para o exoesqueleto e ele vai sofrer então aí a calcificação. Durante o processo de muda ocorre a atrofia dos músculos somáticos, especialmente dos quelípedos dos caranguejos, o que vai permitir então a saída do animal do exoesqueleto antigo. E além disso, durante o processo de muda, ocorre em alguns artrópodos a regeneração de apêndices que foram perdidos. Então, os animais perdem o apêndice, na próxima muda, esse apêndice começa a ser regenerado. Bom, quais as estruturas são mudadas? O exoesqueleto, as brânquias, traqueias e pulmões foliáceos, o intestino anterior e posterior e a espermateca, ou seja, todas aquelas estruturas que têm origem da epiderme, vão ter então, vão sofrer muda juntamente com o exoesqueleto. Quais as vantagens? Especialmente permitir o crescimento, permitir a reprodução, principalmente nos crustáceos, e mudança de forma no caso dos artrópodos que têm desenvolvimento holometado. Quais são as desvantagens? Geralmente os artrópodos ficam moles e relativamente imóveis durante o processo de muda e após a muda. É um processo que envolve muito estresse. Muitos acabam morrendo durante o processo de muda, eles não conseguem muitas vezes sair de dentro do exoesqueleto velho, e muitos acabam ficando suscetíveis à predação, porque eles ficam com o exoesqueleto mais flexível e muitas vezes durante o processo de muda eles estão distraídos, né, nesse processo, e acabam sendo, né, predados com maior facilidade. Bom, a capacidade então de mudar o exoesqueleto é uma estratégia evolutiva, como eu falei, com várias vantagens,
principalmente para animais pequenos que vivem na água ou que voam. Em primeiro lugar, um exoesqueleto não mineralizado, ele é mais leve e exige menos energia para se formar. Por outro lado, apesar de existirem muitos animais, muitos ecdisosórios que não mudam de forma ao crescerem, a possibilidade de mudar a pele permitem também a eles mudar de forma, como por exemplo, as metamorfoses que permitem que o animal se adapte a novos ambientes, como por exemplo ocorre nos insetos. Muitas vezes lembrem da transformação da lagarta. A lagarta ela vai se transformar numa pupa e depois vai sair de dentro da pupa por exemplo, uma borboleta. Então muda completamente a forma de lagarta, que vai ter um hábito de vida e um hábito alimentar diferente, por exemplo, da espécie adulta, da borboleta, que vai ter uma morfologia adaptada ao voo e um hábito alimentar diferenciado da fase juvenil, da fase de lagarta. Depois aqui eu vou mostrar para vocês alguns vídeos que eu vou deixar disponível lá no Moodle, mas se vocês quiserem acessar, aqui está o endereço para vocês irem lá no Moodle, não, desculpe, lá no YouTube. E aí aqui está o endereço para vocês visualizarem esses vídeos. Bom, os estágios do ciclo de muda, pessoal, eu vou falar um pouquinho do ciclo de muda dos crustáceos decápodos, os crustáceos que incluem os camarões, os seris, as lagostas, os camarões, enfim. O ciclo de muda nesses crustáceos, então, ele é constituído por 4 fases. A intermuda, que é a fase entre uma muda e outra, que a boa parte do ciclo de vida dos animais ocorre, está nessa fase, o animal fica mais tempo em intermuda. A pré-muda, a muda e a pós-muda. Bom, a intermuda é aquela fase sem atividade de equidise, ou seja, é aquela fase em que o animal vai realizar todas as suas atividades normais, como alimentação, eles vão acumular reservas, vão se reproduzir. Eles não vão estar sofrendo muda, eles não vão estar crescendo externamente, mas internamente está ocorrendo um aumento no número de células, tecidos e biomassa, tá? Embora não esteja ocorrendo um crescimento em tamanho externo. Tá? Então, vai ocorrer um crescimento real dos tecidos, então um crescimento interno. Tá? Como eu já falei, depois que o animal sofre a muda, ele vai muitas vezes absorver água ou ar para esticar ao máximo possível o exoesqueleto novo, que ainda está mole, que ainda não está enrijecido, e depois ele elimina esse excesso de água e ar, e aí vai ficar um espaço entre os tecidos e o exoesqueleto. E esse espaço, então, é que durante a intermuda vai ser preenchido por esse crescimento real dos tecidos. Bom, após a intermuda vem a pré-muda, ou seja, quando ocorre, então, o fato de que os animais já apresentam um conteúdo de reserva animal já está elevado, o que indica um excesso de massa corpórea, ou seja, já não tem mais espaço para o animal crescer internamente, então o mesmo necessita trocar de exoesqueleto. Nesse momento, então, células neurosecretoras do cérebro liberam um hormônio que vai circular pela hemolinfa e vai atuar em glândulas endócrinas que vão secretar um hormônio chamado de equidisona, que vai atuar lá nas células hipodérmicas, lá nas células da epiderme. Por quê? É a epiderme que vai secretar o exoesqueleto, certo? A muda, então, é um processo que tem controle hormonal e esse controle hormonal vai fazer com que o cérebro libere um hormônio que vai lá para a hemolinfa, que vai fazer com que as glândulas endócrinas secretem equidisona, que vai atuar lá na epiderme. As células da epiderme, que são as hipodérmicas, começam a sofrer divisões, expandem sua área
E, devido à contenção externa, elas começam a ficar preguiadas e assim passam a liberar um líquido chamado de exuvial, que vão conter enzimas, quitinases e proteinases, que vão digerir as quitinas e proteínas da endocutícula, de uma determinada, dessa região específica do exoesqueleto, certo? Partes do produto da digestão da cutícula velha, ou seja, do exoesqueleto antigo, vai ser reassimilado pelas células hipodérmicas e vai ser reutilizado para a construção da nova epi e procutícula. Tá? Então, assim, parte do que vai ser absorvido durante o processo de destruição do exoesqueleto antigo, ele vai ser reutilizado para secretar um novo. Então, às vezes, o que a gente observa, aquela casquinha fina, por exemplo, que sai quando a cigarra sofre a muda, parte das substâncias que compunham aquele exoesqueleto foram reabsorvidos para produzir o novo exoesqueleto. Tá? Então, por isso que muitas vezes a gente só vê aquela casquinha extremamente fina que foi liberada pelo animal durante o processo de muda. Tá? Como eu falei para vocês, existem pontos, determinadas regiões do corpo dos artrópodos, que chamadas de linha de deiscência, também chamadas de linha epimeral, e a região onde só tem a epicutícula. Então, é uma região onde ocorre o rompimento do exoesqueleto velho, e isso facilita, então, a saída do animal durante o processo de muda. Durante a muda, propriamente dita, então, uma vez que os hormônios lá liberados pelo cérebro fizeram com que ocorresse liberação da equidizona, e essa equidizona começa a atuar lá sobre as células da epiderme, e a epiderme começa a digerir o exoesqueleto velho, já começa a ocorrer a formação de uma nova cutícula. Então, durante o processo de destruição do exoesqueleto antigo, já está sendo formado um novo exoesqueleto, ou seja, já ocorre a deposição das camadas da epicutícula e da exocutícula. E aí o animal vai inspirar uma grande quantidade de água ou vai ingerir uma grande quantidade de água, vai fechar todas as suas aberturas corporais suficientes para fazer uma pressão interna a ponto de romper a linha de deiscência. Então vai romper a cutícula velha na linha de deiscência, e aí o animal vai conseguir sair daquele exoesqueleto velho, certo? Então, no momento que o animal vai sofrer a muda, ele vai liberar o exoesqueleto velho, ele já tem um novo exoesqueleto, tá? E essa constituído pela epi e pela exocutícula apenas. Geralmente, como a muda é um processo estressante, que o animal muitas vezes fica mais vulnerável, principalmente à predação, ele vai ocorrer em locais protegidos, geralmente à sombra, ao anoitecer, ou em abrigos, tocas, certo? Durante esse processo, a cutícula, o exoesqueleto novo está macio, enrugado e incompleto. E antes que ele endureça, precisa ser esticado para acomodar o crescimento futuro dos tecidos. Ou seja, o animal ingeriu ar, ingeriu água, inflou, rompeu. O animal saiu de dentro do exoesqueleto velho. Só que ainda o exoesqueleto novo está enrijecido. O que ele vai fazer? Ele vai esticar para posteriormente, então, ocorrer o crescimento interno dos tecidos durante o processo de intermuda. Bom, o animal saiu de dentro do exoesqueleto antigo, Ele liberou o exoesqueleto antigo e já está aqui o novo exoesqueleto secretado, a epi e a exocutícula. Tá? Então, aqui mostrando, então, a velha e aqui a nova, o animal, então, saindo de dentro do exoesqueleto antigo. No pós-muda, então, após ele sair da cutícula velha, o animal aumenta novamente a pressão interna para estirar a cutícula nova, ele aumenta de tamanho
que vai se solidificar pelo estiramento e pela conclusão dos processos químicos derivados, ou seja, lá no processo de pós-muda vai ocorrer a esclerotização e a calcificação do esqueleto. Então, ele vai esticar ao máximo e posteriormente não vai ocorrer o enrijecimento ou calcificação desse exoesqueleto novo. A endocutícula só vai então ser secretada durante o processo de pós-muda. Durante o endurecimento do exoesqueleto, o excesso de água do corpo vai sendo eliminado e os tecidos internos se encolhem. Então, lembra que eu comentei lá no início que para o animal poder crescer, o que ele faz? Sofreu a muda, ele vai ingerir água ou ar, vai esticar ao máximo, aí o exoesqueleto, ele vai esticar, o animal elimina o excesso de ar, o excesso de água e vai ficar um espaço, que vai permitir o crescimento futuro dos tecidos, que vai ocorrer então durante a intermuda. Aqui mostra então o processo de muda de uma libélula, Aqui o ciclo de muda de um crustáceo, mostrando então a pré-muda, a muda propriamente dita, a pós-muda e o período de intermuda. Aqui nesse outro esquema, representando então o ciclo de muda de um inseto, que é muito parecido, então eu usei como exemplo aqui o ciclo de muda de um crustáceo, que é um pouco mais simplificado. E aqui mostrando então que tanto em insetos quanto em crustáceos, o processo de muda ele tem estímulo hormonal, mas também vale lembrar que muitas vezes a muda também ela sofre também influências de fatores externos, principalmente a luz, o fotoperíodo e a temperatura também. Então, aqui mostrando então tem um estímulo interno, que vai ser a liberação dos hormônios, e um estímulo externo. Então, mostrando aqui o processo de muda de um crustáceo e aqui de um inseto. Aqui mostrando então o processo de muda de um inseto, aqui o processo de muda de uma cigarra, então ela rompendo aqui o exoesqueleto antigo, ela saindo e aqui, já deixando a casquinha geralmente presa lá aos troncos, aos galhos das árvores. E aqui o processo de muda de uma aranha. Então aqui, em tons mais claros, a exúvia, a muda, o exoesqueleto antigo, e aqui o animal saindo de dentro desse exoesqueleto. Aqui a muda de um lagostim, a muda de um diplópoda e aqui a muda de uma lagosta. Certo? Então, pessoal, só para mostrar para vocês, então, eu sei que é um pouquinho complicado essa parte, mas é importante eu mostrar para vocês que a parede do corpo, então, dos artrópodos, ela é constituída, então, por um exoesqueleto, também chamado de cutícula. Abaixo dele vem uma epiderme, que é a que secreta esse exoesqueleto, e abaixo da epiderme nós temos uma membrana basal. O exoesqueleto, então, ele é constituído por camadas. Quais são essas camadas? A epicutícula externa e a procutícula interna. A procutícula subdividida em exocutícula e endocutícula. E, como eu falei anteriormente, pelo fato do exoesqueleto ser uma estrutura rígida, constituída muitas vezes de proteínas, de lipídios, muitas vezes com deposição de cálcio, esse exoesqueleto ele necessita ser trocado para permitir o crescimento em muitos artrópodes. Então, com isso, eu mostrei para vocês como se dá, como ocorre o processo de muda nos artrópodes, e eu usei como exemplo o ciclo de muda dos crustáceos. Então, o ciclo de muda, então nós temos o período de intermuda,
pré-muda, a muda propriamente dito e posteriormente o período de pós-muda. Lembrando que durante o processo de muda são trocados o exoesqueleto, as partes anterior e posterior do trato digestório, o revestimento das estruturas respiratórias e o revestimento da espermateca, que é uma estrutura muitas vezes encontrada em alguns artrópodes, principalmente nos crustáceos, que é usado como reservatório de espermatozoides após a cópula.